Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, uma alegria imensa. Agradecer o convite direto da Ellen e da AME de Belo Horizonte, a Regional Nordeste. E também muito feliz de estar junto com a Fernanda, a companheira já de lida de muitos trabalhos. Para quem não me conhece, então, meu nome é Lúcio, meu sotaque é peruano. Eu cheguei no Brasil em 2007. Eu moro em Ituiutaba. Agora eu estou em Franca, em São Paulo. Mas logo mais, amanhã estarei na cidade que eu moro. Eu faço parte do 17º CRE da Regional Triângulo. E eu, junto com a Fernanda e a Luciana Barbosa, estamos na coordenação da área da família da União Espírita Mineira. Bom, muito feliz. E esse assunto que abordaremos hoje é de suma importância, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, grande responsabilidade. Então, eu espero apresentar para vocês alguns conceitos relevantes que consiga contribuir, pelo menos um pouquinho, nesse ganho de consciência a todos nós que somos tarefeiros, né, da seara de Jesus. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Vamos lá. Toda vida importa. Trazer alguns números antes para contextualizar o assunto. Nós temos no Brasil um pouco mais de 3.000 suicídios por ano. No mundo, passa de 1 milhão por ano. Olha só esse número tão grande. No Brasil, pela OMS, de 100 mortes registradas, uma é de suicídio. E as principais causas: depressão, transtornos bipolares e abuso de substâncias. Então, o tema realmente é desafiador para a humanidade. Quando a gente acompanha, como o Dom Itamar falou, as notícias, a gente fica espantado dos comportamentos desvirtuados da sociedade, e a gente pensa, nossa, será que nós estamos piorando? Né? Onde que está a lei do progresso? É uma situação muito difícil. Talvez tudo está mais evidente com isso da tecnologia, da globalização, das comunicações. E antes de passar o conteúdo que eu trouxe para vocês, eu quero lembrar uma conversa de um dos apóstolos de Jesus. Ele muito melancólico, sempre muito triste. Vocês vão lembrar de quem que é. Porque ele reclamava para Jesus: Jesus, eu só fico feliz porque eu escuto o Senhor falar que teremos um mundo melhor, nós chegaremos a um lugar melhor, onde, de fato, é teu reino. Mas eu fico muito triste, porque aqui na Terra nós vemos tantos sacrifícios, tantos sofrimentos, tanta corrupção, que eu não vejo saída para isso. Jesus, sabendo, logicamente, dos pensamentos do discípulo, falou assim: fica tranquilo, assim como eu quero que vocês cheguem para meu reino, eu também quero que a terra seja o lugar que meu reino agora é. Assinalando assim que a lei do progresso, ela acontece não só no nível espiritual da humanidade, na verdade para toda a criação. Então também a nível
dos orbes, dos planetas. Logicamente, o planeta Terra. Eu sou pesquisador, eu sou professor de universidade e eu sempre abordo os assuntos com aquele viés mais científico, né? Trazendo os 3 elementos do estudo da doutrina, a perspectiva científica, filosófica e religiosa, buscando esse embasamento, traz os estudos e as escritas de Kardec e as obras da doutrina. Então, eu vou começar o assunto trazendo uma visão maior, né, para chegar no final naquela mensagem pontual, que seria toda a vida importa, a valorização da vida. Tá? Então, nós temos o início de tudo, certo? Nós citamos aqui a Gênese, André Luiz também com Evolução em Dois Mundos, Emmanuel também comenta um pouco em cima de alguns livros, não vou lembrar o nome, peço desculpas, mas a Gênese, ela nos explica muito bem esse início. Deus, princípio material, princípio inteligente. Deus, causa primária, inteligência suprema, criador e lei do universo. Princípio material dá origem a todas as manifestações de formas de matéria e de energia, em todos os planos. Na ciência materialista positivista, onde os estudos formais dos cientistas se inserem, está dentro desse princípio material, o que a gente chama de matéria e energia, né? É aquela evolução da ciência que a gente conhece atualmente. E nós temos um terceiro elemento nessa tríade que nos traz o Espiritismo, que é o princípio inteligente. Tudo que não é Deus e matéria, princípio que orienta a evolução da matéria. E nesse princípio inteligente, encontramos, na verdade, a lógica toda da criação, né? Ainda na nossa evolução espiritual, o princípio material tem muitas lacunas no conhecimento, principalmente quando se fala de energia. Nós temos alguns limites do conhecimento, a muito conhecida física quântica, né? Mas ainda dentro do princípio material. Quando a gente entra aos estudos espíritas, a gente se depara com o princípio inteligente, o que de fato orienta a evolução do princípio material, o que de fato é o motor, né? O que de fato movimenta o universo, logicamente emanado de Deus, que é a causa primária, né? Então, esse primeiro entendimento é o princípio de todo, nos traz uma visão maior até chegar naquele ponto. Vamos tentar aprofundar, então, nesse princípio inteligente. Olha só, trouxe uma imagem só para exemplificar, né? E no Livro dos Espíritos, na parte 2, da 23 a 38, por sua vez, é o princípio inteligente do universo e é independente da matéria. Contudo, a união desses dois elementos é necessária para dar inteligência à matéria, sem o qual seria apenas matéria inerte. E nós temos aqui, nessa figurinha que eu estou trazendo para vocês, a evolução desse princípio inteligente e desse princípio material ao longo de bilhões de anos. A gente sabe que o universo conhecido chega em torno de 15 bilhões de anos. E a Terra, os cientistas colocam com uma idade de em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, esse princípio inteligente e esse princípio material, eles juntos vão evoluindo em diferentes estágios, momentos, até chegar num momento onde esse princípio inteligente se individualiza, formando o
espírito. Passa, então, dos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal, onde predomina a razão, a consciência de sua existência, a individualização do princípio inteligente. Esse entendimento de onde que nós viemos, só o Espiritismo nos fornece. As ciências tradicionais não conseguem nos dar essa visão maior, porque não conseguem aprofundar no princípio inteligente. Então, nós conhecemos que, até chegar no nível de espírito, que é a individualização do princípio inteligente, passou do que nós conhecemos, pelo menos 15 bilhões de anos de evolução da junção do princípio inteligente e do princípio material. Olha só. Essa verdade já nos traz um senso de imortalidade do que nós somos. Na verdade, da criação. Esse conhecimento, quando detalhado, quando a pessoa fica ciente disso, estuda, acredita, aprofunda, ela já se depara com a imensidão onde ela está inserida. Né? Primeiro grau de consciência, olha só quanto tempo passou, o que teve que acontecer desse princípio material, desse princípio inteligente, para que eu consiga ser a pessoa que eu sou, né? A parte material, que é o corpo físico, o perispírito, que está dentro do princípio material, e o espírito que está dentro do princípio inteligente. Não é? Essa perfeição de corpo que nós temos, olha, caminham bastante. Muito, muito, muito. E também, logicamente, nos traz um pouco a visão da grandeza do que seria Deus. Né? Isso para começarmos. Aprofundando mais um pouquinho, falamos assim, quando o princípio inteligente atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Opa! Espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Né? Essa outra imagem aqui que eu gosto muito de usar, é como se fosse uma grande árvore, com muitas ramificações do que seria o princípio inteligente e o princípio material. Isso numa visão assim, do universo todo, né? Das bilhões de galáxias que existem no universo, né? Todas em diferentes graus de representação de princípio material e de princípio inteligente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse nível, a gente fecha o olho e fala, nossa, não acredito, eu estou no meio disso, né? Que alegria, né? Que imensidão, que imensidão. E lembramos Fenelon, que fala, olha, vocês que se acham pequenininhos, né, grãos de areia, lembrem que não haveria montanhas sem grãos de areia. E assim a gente vai construindo montanhas, vai construindo mundos, vai construindo constelações, galáxias e o universo. É a criação de Deus. Não é muito lindo? Essa parte é realmente muito inspiradora. E aí, trazendo um pouco mais para essa visão do nosso orbe, da Terra, passando, então, nessa visão de bilhões de anos, nós trazemos esses 3 momentos, né, as 3 revelações muito estudadas na religião. A revelação de Moisés, a de Jesus Cristo e a terceira revelação, onde nós estamos inseridos como espíritas por Allan Kardec, do Espiritismo. Cada uma delas com grandes contribuições para o tempo e servindo de base para as próximas revelações. Né? E nós focamos no Espiritismo, então, publicação do Livro dos Espíritos, 1856, e vem todo esse conjunto de verdades e a gente consegue iniciar, né,
A gente se inicia sempre com os princípios, com os pilares. Assim como nós iniciamos com a Trindade do Espiritismo, iniciamos essa terceira revelação apresentando os princípios do Espiritismo, através de Allan Kardec. Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. E a grande frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A gente, estudando esses 5 princípios, né, tendo Deus como a base de tudo, os outros 4 buscam evidenciar que existe uma vida depois da que os simples olhos conseguem enxergar. Em linguagem mais simples, existe vida depois da morte. Todo mundo fala, mas será que existe vida após morte? E esses 4 princípios, eles martelam, batem em cima. Olha, existe sim. E Kardec lutou e trabalhou de uma forma incansável, junto com os colaboradores, através de muitos anos e décadas. E até agora nós trabalhamos para conseguir evidenciar, provar e convencer que existe vida após a morte carnal do nosso corpo, não é? Chico, foi perguntar para Chico, se você tivesse só um segundo para falar só uma mensagem para a humanidade, o que você falaria? Ninguém morre. Pronto. A grande verdade que nos traz o Espiritismo: ninguém morre. Existe vida após a morte desse corpo carnal nosso. E o Espiritismo nos traz uma realidade maior. Na verdade, o que existe, de fato, é o Espírito. E o Espírito, ele usa, através de um conjunto de mecanismos, ao longo da sua evolução, diferentes ferramentas para conseguir evoluir. Sendo que a reencarnação, sendo que o uso de um corpo físico é um dos mecanismos de evolução. Mas ele é temporal, quer dizer, faz parte da evolução do espírito. E que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Olha só, e por que as pessoas não entendem esse fato? Porque a gente não consegue, de fato, ter essa certeza. Ninguém morre. Se tivéssemos essa certeza, outro seria nosso pensamento. Outras seriam nossas prioridades nessa encarnação, nessa vida. Outra seria uma visão. E ainda mais, se conhecêssemos o princípio de tudo, Deus, se conhecêssemos o que de fato é o princípio material, matéria e energia, o que de fato é o princípio espiritual, como foi caminhando até chegar no estado onde nós estamos, e como que essa interação entre esses elementos do universo, nós estaríamos ricos de conhecer essa dinâmica e livres de qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de limitação, amarra material. Isso que nos traz o Espiritismo nessa terceira revelação. Do urânio ao gênio, traçaremos uma linha que deverá ser contínua. Gênesis, capítulo 19. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Não passa de um elo. E eu trouxe essa imagem aqui, só para exemplificar, assim, bem grosseiramente. Nós temos, na primeira figurinha lá da esquerda, né, nós temos uma linha que divide, na verdade, essa linha nem a metade, mas na parte de baixo é o mundo carnal, o mundo material, e a parte de cima é o mundo espiritual. A gente sabe que o mundo espiritual é muito mais representativo, mas só para exemplificar.
é um só. Não tem divisão. A criação, o universo é um só. Por que a gente vai dividir? Ah, eu estou no mundo material, eu estou no mundo espiritual. Não há comunicabilidade, não há influência entre um lado e outro. A gente não recebe mensagens, a gente não faz tratamento também com espíritos e vice-versa. Não é? O universo é um só. Não há por que a gente dividir, criar ilhas. Isso nos traz essa figura, né? Essa figura grande, assim, onde a gente vê as duas últimas. O universo é um só. A última figura é uma projeção de cientistas, onde a nossa constelação, a Via Láctea, se juntará com a constelação de Andrômeda. Isso daqui mais ou menos 5 bilhões de anos para frente. Olha só, a gente caminhou 5 bilhões de anos até chegar onde nós estamos como Terra, mais para frente, 5 bilhões de anos para frente, se juntará Andrômeda com a Via Láctea. Olha só, essa projeção. E tão grande que é o universo, não só em elementos, mas também em tempo, né? Espaço e tempo. Então nós precisamos entender que nós estamos no meio dessa criação, dessa imensidão, e que não tem nenhum tipo de partição, não tem nenhum tipo de divisão. Tá? É um só. E aí, então, trazemos, né, depois desse contexto maior, já para o assunto que nós estamos tratando hoje, que seria o suicídio. Olha só. Do Livro dos Espíritos, a pergunta 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Quer dizer, né, ele está assumindo o mecanismo da reencarnação. Assim, olha, será que eu vou me arrepender? Perguntar-se, como homem, se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela, sim, a resposta concreta. Se queixa e também gostaria que fosse outra, sim. Se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. Olha só. Então, o que nós temos aqui? Agora está mais claro. Nós temos um planejamento reencarnatório, né, que a gente, como espíritas, estudiosos, sabemos que depende muito do grau de evolução. O espírito, ele consegue interferir em mais ou menos porcentagem, com a ajuda dos mentores espirituais, né? Algumas vezes até no grau, até compulsório, por conta da elevação, a baixa elevação espiritual. Outras é muito bem planejado, né? Ele mais a família e as provas que ele vai passar, às vezes não é expiação, às vezes é prova, desafio, missão, certo? E muitas vezes ele faz essa escolha dessa prova difícil, né? Aqui no finalzinho nós temos decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, o afastamento da esfera intelectual, ociosidade, falta de fé, saciedade, falta de coragem e inúmeras causas do suicídio. Mas, então, um planejamento, a gente sabe que é um planejamento reencarnatório. E que o que a gente vai passar nessa reencarnação nada mais é uma ferramenta, um meio para contribuir com a evolução espiritual. A gente sabe disso, né? E pelo nível de evolução do planeta, que é um planeta de provas de expiações, graças a Deus em transição planetária, mas onde os espíritos são pouco evoluídos, a gente aprende pela dor, né? A gente aprende pela dor. Só que a dor, ela é obrigatória. Só que o sofrimento depende do espírito.
como que eu vou enfrentar essa dor? E através do livre-arbítrio, da consciência, eu consigo superar essa dor, né? Que seria o bem sofrer. O bem sofrer. Então, eu vou planejar os meus desafios, as minhas provas, as minhas expiações. Olha, se eu planejei, então, é porque eu dou conta, não é? Eu dou conta. Mas por algum motivo, nessa minha caminhada de espírito encarnado, não consegui. Eu achei pesada demais, pesada demais, certo? Nós temos aqui essa imagem, ela é bem simples, assim, lá de baixo esquerdo da sua tela, como se fossem umas sondas. Essa imagem é um mecanismo de evolução, daqueles saltos e baixos que nós temos pelas espirais da vida, né, da vida encarnada e desencarnado, pelas espirais da evolução espiritual, nós enfrentamos o desafio, enfrentamos a prova, a expiação, até conseguir superar. Uma pessoa, ela é impaciente até conseguir ser paciente. Não é assim que funciona? Então, a gente, acumulando um conjunto de decisões erradas, e através da lei de causa e efeito, a gente se depara com as consequências, e a gente, enfrentando adequadamente, consegue superar. Mas depois nós temos novas provas, novas experiências que vão nos contribuir para a evolução espiritual. Com decisões erradas, caímos de novo. Sofremos com muita dor, muito desespero, ansiedade, e aí vem novamente a lei do progresso, que nos levanta dessa inércia, desse tédio, que nos levanta desse fundo do poço, porque a lei do progresso existe para todos nós, e a gente recomeça. Recomeça numa nova reencarnação, recomeça no mundo espiritual, se capacita mais, se fortalece, nós e a família que está junto conosco, daqui a pouquinho a gente fala mais, e damos mais uma elevada ao nosso espírito. Né? Ganhamos um pouquinho mais de consciência, né? Estamos aqui no segundo nível, e aí conseguimos avançar mais um pouco, e de novo a prova difícil, que a gente não consegue suportar, e a gente cai, e peca, e faz a falta, e agride o companheiro, e não faz a caridade, cai de novo, mas a lei do progresso está ali, que nos levanta novamente, nos dá força, nos ajuda, e assim a gente vai aprendendo de reencarnação, de século após século, de milênio após milênio, nessa junção de princípio material, princípio inteligente. Até que, lá no final dessa cordinha, né, fica tudo mais leve, mais tranquilo. Né? Nós conseguimos essa paz, essa tranquilidade de espírito, a paz de Jesus, onde nós somos missionários. A gente ajuda a outros que estão lá atrás, que estão sofrendo, que estão com falta de consciência, que estão com problemas de decisão, a gente ajuda, né? Então, mas nós não sofremos mais. Nós somos missionários da luz, somos trabalhadores, conscientes, fortes. Por quê? Nós já passamos por isso. Nós já passamos, nos fortalecemos com essas experiências, essas caídas, conseguimos aprender com isso. Né? Então, nós somos trabalhadores que, de fato, conseguem praticar a caridade, né, para com os mais fracos. Fracos em todo sentido, principalmente no espiritual, no moral. Né? Então, esse é o mecanismo. Olha só essa pergunta aqui. Responderei para muitos de nós. Pergunta 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. O que é? Olha, o cigarro, a bebida, os diversos vícios que nós temos, está dentro dessa pergunta. É um suicídio moral. Não percebes que, nesse caso, o homem é duplamente culpado?
Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Vocês vão lembrar, a André Luiz, lá no Nosso Lar, classificado como suicida. Mas peraí, como assim? Eu não sou suicida. Mas ele era um suicida. Né? E está dentro dessa pergunta 952 do Livro dos Espíritos. Olha só. Então, o suicídio, ele é complexo. Ele é complexo, e não só um momento das nossas vidas. Né? Ele pode se delongar ao longo das nossas vidas. Olha, falta de coragem e bestialidade. É tão simples, na verdade, na hora de falar, né? Na prática é difícil, porque é nosso ser, né? Mas, basicamente, seria, olha, você sabe que te está fazendo mal. Por que você faz? E você sabe que isso daí está fazendo mal ao seu corpo, à sua mente, né? Seu ser. Olha só as pessoas em volta de você, preocupadas, tristes. Por que você faz? Olha só, né? Se você sabe, então, bestialidade, como fala aqui a resposta, não é? E falta de coragem, falta de vontade de conseguir superar. Mas falar é fácil, né? Quem passa nessas experiências, olha só, uma coisa dentro, né? É realmente do espírito que está aí lutando com esses desafios. Agora, bem no ponto, tá? Bem no coração, no fundo do que nós estamos falando. A gente começou lá com a trindade espiritual, agora falamos de fato do suicídio, olha só. Nós temos o ato mesmo do suicídio, né? E a literatura nos fala, tem uma certeza de todos que passaram por esse ato. Primeiro, decepção. Decepção. Mesmo não acreditando, eles percebem depois, ficam decepcionados. Decepcionados. O seguinte sentimento, desespero. Não sabemos por quanto tempo. 1 ano, 10 anos, muito, muito tempo. Né? Muito triste. Depois desse processo todo, nós temos o arrependimento. Né? A lei do progresso está agindo. A lei da caridade, muitas pessoas se envoltam ajudando, né? E depois, pela lei de causa e efeito, nós precisamos da reparação. A gente vai ter a consequência disso, nós precisamos não só pagar a consequência, mas nós precisamos reparar isso daí. E aí fechamos nosso ciclo. No Evangelho segundo o Espiritismo, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é a verdade, né? Quando a gente afunda na análise sobre o suicídio, a gente entende muito bem a lei de causa e efeito. Mas, graças a Deus, nós temos a lei do progresso, nós temos a misericórdia de Deus, nós temos essa evolução espiritual que não pode parar, né? Não pode parar. Podemos estar séculos na inércia, mas aquele tédio, ele acaba. Ele acaba. Isso daí é uma verdade. A lei do progresso é uma lei universal. É uma lei universal. E aí, trazendo para nosso lado o Espiritismo, né? Olha, do Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda, a vida se lhe mostra tão curta e tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Olha só.
entendendo essa imensidão, né? Quando a gente estuda a literatura espírita, sabe das colônias, sabe dos grandes espíritos nas diferentes orbes, os níveis espirituais da Terra e em outros planetas, a gente sabe com imensidão, nós somos muito, muito pequenos. E esse momento que nós vivemos é um momento ínfimo, né? Um momento pequenininho, pequenininho. E do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Olha só, que grandioso que é essa realidade, que grandioso que é o Espiritismo. Vocês vão lembrar, André Luiz, num posto avançado de Cidade de Esperança, recebem Asclépios, espírito muito elevado, dos mais elevados níveis da nossa orbe, que passa um tempinho com os trabalhadores, respondendo às perguntas deles, não é? E depois, quando ele vai embora, depois de responder as perguntas todas, né, muito, muito interessantes, o André Luiz, ele, curioso demais, fala para o responsável do posto, fala assim, mas e esse espírito, né? Quem é ele? É um anjo? Ele é muito elevado? Quem ele é? E explica para ele, olha, ele é um dos mais elevados, está nos níveis mais elevados da nossa obra, mas ele ainda está no planeta Terra. Ele ainda espera ser chamado para fazer parte dos círculos de Júpiter. E quem está nos níveis mais altos de Júpiter espera paciente, se preparando para ser chamado nos círculos do Sistema Solar. E quem ainda está no Sistema Solar espera paciente para ser chamado nos círculos de espíritos elevados da nossa constelação. E assim vai crescendo a imensidão da vida espiritual, da elevação espiritual. E Asclépios, ele só podia reencarnar na Terra pelo nível espiritual dele num período de 700 a 800 anos, às vezes mais, às vezes menos. Antes que isso, não. Sabendo essa realidade toda, então, nós espíritas, perante essas informações, temos mais ferramentas para enfrentar qualquer tipo de problema. E ainda mais importante, ajudar aqueles que ainda não têm essa visão. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, assim, contribuindo com esse nosso raciocínio, então entendemos essa realidade toda e vamos na pessoa, né, que cria esse pensamento, às vezes, de suicídio, que cria essa situação escura de pensamento, de mentalidade, de vida, sem ânimo de ser exaustivo, que a ciência aqui é muito ampla, sociologia, psicologia, a psiquiatria, a medicina, né? Mas nós tentamos trazer um pouco na visão do espiritismo, né? Na visão um pouco mais, não tão superficial, mas um pouco mais didática. Nós temos dois elementos, nós temos a gente chama de formação do pensamento. Nós temos o entorno nesta vida, né, nesta reencarnação, e o entorno da vida passada, né, sabendo que é o espírito imortal e que passa por inúmeras reencarnações. Então, nessa vida, a formação de um pensamento, seja qual for, positivo ou negativo, ele vem de uma construção de diversos elementos, de uma troca, né, de influências da família, da escola, da religião, do círculo social da pessoa, do trabalho, das mídias, TV, rádio, internet. Tudo isso em conjunto vai se misturando com o que o espírito já é e forma então o pensamento. Olha só, o que está fora se junta com o espírito já acumulou
inúmeras reencarnações e forma um pensamento. Assim, olha, né? Esse pensamento depressivo, né? No nosso caso. Também, então, ele recebe influência de vidas passadas, né? Esse conjunto de faltas, de débitos, de missões, de compromissos. Então, ele traz essa carga com ele. Só que não só é a pessoa. E está nesse último pontinho que eu coloco aqui, os outros. A gente sabe que a vida em sociedade, ela é necessária. E a pessoa sozinha, o espírito sozinho não consegue essa evolução. Então, sempre vai ter o outro. Sempre vai ter o outro. E o outro, então, faz parte da família, da escola, da religião. Esse outro também tem um histórico espiritual. E ele que me influencia. Esse outro pode ser encarnado ou desencarnado. Então, nessa complexidade de influências, de fontes, eu vou originar meu pensamento. Olha só que complexo. Né? Que complexo. Não só nessa vida, mas em vidas passadas. É um acúmulo bem complexo. E aí, pergunta então, como que eu posso mudar o pensamento? Como que eu, se eu estiver numa situação complicada, seja qual for, e mais crítica que é o suicídio, e se eu estiver enxergando uma situação assim, num colega, num familiar, às vezes até dentro da casa espírita, né? No bairro, as pessoas que vão na sopa, algum assistido, como mudar o pensamento? Né? Que esse é o objetivo, né? Toda a vida importa, a valorização da vida, como mudar esse pensamento. E a gente traz, logicamente, o caminho, a verdade, a vida, Jesus. Jesus é a solução de tudo. Jesus, ele nos traz nessa simplicidade tantos ensinamentos, não é? Eu vou trazer aqui no seguinte slide um conjunto de práticas mais cotidianas, às vezes mais concretas, mas uma delas resume tudo. É a prática da caridade. Não é? Aquela verdade, sem caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação, funciona muito bem, e ainda mais quando a gente fala do fundo do poço. A lei do trabalho, através do trabalho voltado para a caridade, nos traz essa consciência do amor, o amor que nos levanta, o amor que é o motor para efetivar a lei do progresso. Esse amor para com nós mesmos, para com o próximo. É a prática maior, a lei, a prática da caridade, do amor, o ensinamento principal de Jesus. Não é? Aí que está a nossa saída. Nós temos as práticas concretas. No entorno material, olha só, é importante então trabalhar no círculo de amigos, os lugares bons, com sintonia boa, né? O centro espírita, por exemplo. Né? Palavras boas de incentivo, positivas, alegres. O entorno material também envolve conhecimento, né? A aça do conhecimento é importante para a evolução espiritual também, assim como a aça do amor. Não? Então, sim, uma das, a gente está incompleto, né? Então, o conhecimento e a prática do bem, sabe? A campanha do quilo, a sopa fraterna, atendimento fraterno, atendimento espiritual, visitação no lar. Depois vai ser aprofundado pela nossa querida Fernanda essas questões, tá? Então, no entorno material, isso que nós podemos fazer. No entorno espiritual, a meditação, a oração, a sintonia, a vigilância constante dos nossos pensamentos, do que está vindo de dentro de nós, né? Essa conexão, essa oração profunda no final do dia para agradecer, no início do dia para agradecer, nos reconforta, nos traz essas energias espirituais, essa conexão com os nossos mentores, com a espiritualidade, né? Se reconforta no seu espírito e nos traz essa estabilidade moral, espiritual. No nosso histórico,
olha só, no nosso histórico como espíritos, reflexão, autoanálise, questionamento, autoconhecimento, como falava Santo Agostinho, mas que nem eu, né? No final do dia, você questiona como foi seu dia, não é? Autoconhecimento importante para conseguir evoluir, não é? Santo Agostinho reforça muito essa parte do autoconhecimento. Vamos seguir os ensinamentos dele, então. Quem somos nós? Será que você é um espírito que está na fase de missão, de expiação? Você sofre? Você tem dor e sofre? Você tem dor e consegue superar? Você está como uma ferramenta, como um soldado, um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas? Ou você ainda está no trabalho? Quer dizer, você está sendo ajudado. Não é? Tem que se analisar. Não é? Tem que se analisar. Todo dia, final do dia, toda ação, todo projeto que você iniciar, né? E fazer isso também com o outro. Sentimento, conhecimento, acolhimento, oração. Por quê? Todo esse mecanismo, essa evolução espiritual, ela serve para o quê? A gente fala assim, olha, nosso principal objetivo é a evolução espiritual. Isso daí não é egoísmo? Isso daí não é individualismo? Acredito que seja. O principal objetivo é a prática da caridade, é o amor. Para quem? Para o irmão, para o outro. E por consequência, mas não buscando isso, a gente vai evoluir. Aí que está o grande desafio da prática do homem de bem. Ele faz sem esperar nada em troca. E aí, por consequência, evolui. Mas ele faz para o outro. Não é? E esse irmão, a gente consegue contribuir com ele, dando um entorno melhor, oferecendo círculos sociais melhores, dando espaço para conhecimento, motivando nele a meditação, a oração. Mas se a gente não conseguir, sabe, aquele momento difícil da família, que a gente não consegue mais chegar na pessoa, às vezes porque está num estado tão de semi-inconsciência, tão de, às vezes, de vício, ou às vezes de depressão, a força que a gente consegue usar é a prece, é a oração. Em conjunto com a espiritualidade, a gente consegue transformar, a gente consegue ajudar, através da oração. E assim, então, contribuímos para conosco e para com os outros, né? E superamos a chaga do suicídio. Meus irmãos, minhas irmãs, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Eu paro por aqui. Muito obrigado. E com alegria a gente segue. Deixa eu botar um pouquinho mais de luz, porque a luz do dia ali acabou, escureceu por aqui. Quando nos preparávamos para entender como contextualizar para tarefeiros, para irmãos que estão no caminho, na tarefa de ajudar outras pessoas, pensávamos como contextualizar. Porque é sabido que, como Itamar reforça no início, existe até um certo pudor em se falar de suicídio. Porque, na verdade, o próprio falar parece que sugere, parece que incita, parece que lembra. E, na verdade, o termo ou o entendimento da existência de suicídio, ele sim nos lembra. Lembrando as experiências grafadas com muita organização e muita riqueza de detalhes por Ivone Pereira, de suas várias experiências reencarnatórias, com suas várias experiências
no episódio do suicídio, a gente percebe que realmente, ao chegarmos a este tentame nessa atual existência, no atual nível de organização moral, no nível de organização espiritual, intelectual que nós estamos, em geral, não é a primeira vez que nós pensamos nisso. E como bem nos ajudou a introduzir, Lúcio pensa em todo esse histórico e o quanto nós precisamos de estar balizados dentro dessa doutrina que nos explica e nos especifica tantos detalhes a respeito de nós mesmos que estão apagados na nossa memória, para que a gente possa, sustentado nessas verdades, ajudar a nós mesmos, sim, mas, enquanto tarefeiros espíritas, podemos auxiliar a tantos quantos adentram as nossas casas espíritas, passando por muitos sofrimentos. Infelizmente, ainda é a dor que nos traz. É a tônica da nossa organização nesse nível de consciência que a gente está. Ainda não estamos no patamar de nos encontrarmos originariamente por amor. E é Calderaro que, em determinada parte do mundo maior, elucida que nós ainda estamos no nível de conhecimento. A gente já pode fazer muita coisa com conhecimento, mas unicamente através do amor é que nós vamos conseguir auxiliar verdadeiramente. E ele fala isso no momento de tarefa, de orientação e de socorro. Onde mais afoito, como sempre, né? André Luiz pensa assim, não, vamos ali explicar para eles o que está acontecendo. Ele, não, espera. Só o amor pode, nesse momento. E é nesse tom que eu gostaria de começar a dar uma reviravolta nas nossas ideias sobre suicídio. Porque quando nós começamos a observar, Lúcio trouxe dados importantíssimos e que realmente nos tocam, nos doem, dos números gigantescos. Você imagina 100 mortes, uma é por suicídio. O quanto isso é, o quanto isso representa entre nós. E ele traz também a referência de 3 causas maiores indicadas para este tentame, que é a depressão, os transtornos bipolares e o abuso de substâncias. Porém, contudo, no entanto, todavia, largando aí os preciosismos tecnicistas, né? Não querendo aí entrar em detalhe de técnica, quando nós vamos observar cada uma dessas questões aprofundadamente, nós vamos ver aí esses elementos que foram catalogados nessas 3 questões e muitas outras, mas essas 3 mais. Pessoas em profundo abatimento. Pessoas em desequilíbrios emocionais francos. Pessoas que estão com a sua autoestima completamente desorganizadas. O seu amor a si, o seu gosto por cuidar-se, até mesmo o seu entendimento de que ele deve cuidar-se, completamente deteriorado, destruído, desorganizado e diria até mal construído nesse momento reencarnatório. Nós percebemos pessoas engajadas
em percepções egocentradas, pensando a partir do próprio olhar, das próprias perspectivas, com um jeito ainda infantil e imaturo da realidade como um todo. E quando falo infantil e imaturo, não uso isso pejorativamente. Temos que entender-nos espíritos ainda infantis, espíritos ainda imaturos em diversos aspectos, uns mais, outros menos. Nós que aqui estamos nessa sala, que já estamos desejando organização, já temos feito, já temos trabalhado, já temos operado, já temos organizado. Quantas coisas estão nos bastidores da nossa vida que nos doem, que nós gostaríamos de falar assim, mas tira isso, mas para que isso? Quantos de nós, depois de anos, décadas, às vezes, de trabalho, pensamos, mas Deus, para que isso agora? E calcados em entendimento, em conhecimento. Mas só saber não nos talha a organização, não nos modifica a alma. O saber, ele vai nos auxiliar no contorno das nossas emoções, na estabilização do nosso desvario. Mas isso não se dá da noite para o dia. Não adianta a gente entender que vai chegar um companheiro às nossas portas que está com uma ideação suicida e a gente vai falar de tudo isso e ele não vai fazer. É preciso muito cuidado e muito carinho para com esse que desistiu de entrar no influxo da vida, que se acha à margem desse influxo, que não entende que está indo num fluxo divino, que nós, pelo menos, racionalmente já entendemos. Porque muitos de nós, alguns mais, outros menos, quantos anos estamos na doutrina espírita e adquirimos esses entendimentos? Eu posso falar por mim que nasci e me criei num berço espírita, que isso não me isolou de pensar nisso em algum momento da vida. Mas isso me isolou da prática. Isso me blinda de forma amorosa e me desencoraja. Porque a gente fica pensando, gente, acho que pode ser pior se eu der cabo a essa história. Vamos ficando por aqui, vamos ver até onde. Diz que o sofrimento, quando é demais, é porque está acabando. Aí a gente se conforma e fala assim, deve estar acabando a encarnação. Vamos esperar mais um pouquinho, que daqui a pouco a morte vem e a gente vai passar esse sofrimento. A gente vai se organizando diante da vida, se produzindo através de muitas reorientações. Porém, o que está na base desses sentimentos, dessas emoções fragilizadas e desorganizadas, como a gente já viu, não está nessa vida apenas. Isso é uma construção. Se nós observamos, através da psicologia, que o ser humano, desde o nascimento até a idade adulta e na constituição da sua organização até o fim da vida, vem se desligando do egocentrismo. Na verdade, isso não se dá apenas nesta encarnação, isso se dá no processo, no engajamento de longos períodos de reorganização e de revisitação ao que é viver, ao que é vida, ao que é organização, ao que é amor,
Para que estamos aqui? E é devagarzinho, como na escola, que a gente passa das experiências de juntar palitinhos para entender quantos elementos eu tenho, até desenvolver operações com logaritmos, com algoritmos, que nos propiciam tantas organizações aqui na tecnologia. É no pedacinho por pedacinho, ano por ano, reencarnação por reencarnação, que nós vamos dissolver mágoas, que nós vamos dissolver rancores, que nós vamos rever frustrações. E vamos entender com a doutrina espírita agora que, na verdade, esses eventos difíceis, essas coisas traumáticas, essas vidas de abuso, essas experiências familiares fragilizadas, essa experiência de drogadicção e de álcool na família, ou essa experiência de pais divorciados, essa experiência de pais que se degladiam dentro de casa, mesmo não se separando, essas experiências de perdas de emprego, de desorganização socioeconômica, nós vamos vendo que essas coisas são redes de salvação. Nós vamos observar que, como nos diz a mãezinha do espírito descrito, o caso descrito, na verdade, por André Luiz, o caso de Cecília, no mundo maior, lá no capítulo 10º, a mãezinha dela fala em determinado momento para ela: nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma a falta em rede de salvação. E o caso de Cecília é um típico caso que a gente poderia trazer para a nossa realidade. Eu não sei se os companheiros conhecem o caso ou lembram do caso, porque são tantos casos que André Luiz nos conta, mas com os detalhes refrescamos a memória. Cecília tem sua mãe arrebatada cedo do corpo físico e sempre foi criada com muitos mimos, com muitos caprichos, com muitos desejos satisfeitos. E vai se desenvolvendo depois da morte da mãe, ainda sob o influxo de toda a beleza física e de toda a possibilidade que a condição financeira e social a permitia, numa solapada de desorganizações físicas e morais. E ao contrair-se numa situação relacional que gera um filho nela, ela se desorganiza ainda mais completamente, fica às beiras da loucura, e no afã de tirar, e os médicos não querendo tirar, aí sendo inspirados pela espiritualidade superior, ela vai se desorganizando, vai se dopando, vai tentando de diversas formas retirar essa vida e realmente chega num momento crítico da sua organização, onde a mãe pede aos prantos para caldeirar o que possa ajudá-la e eles vão a socorro dela. E ela realmente está ali se desfazendo e se desorganizando na vida. E o quantos nós vemos, quantas Cecílias nós temos em torno de nós? Quantas crianças Cecílias nós temos em torno de nós? Quantos jovens Cecílias nós temos em torno de nós? Crianças que não foram verdadeiramente chamadas ao influxo real da vida nesse momento reencarnatório. E sua mãe, entristecida por não ter feito determinadas coisas com ela, que auxiliassem a dar mais valor a essa oportunidade divina da vida, faz apelos muito emocionados que eu convido todos a reler.
Mas importante é tirar do caso de Cecília, é que isso é muito comum. Quantos de nós queremos dar o céu para os nossos filhos? Ah, Fernanda, mas não são só os meninos que tudo têm que se tornam pessoas que estão com ideação suicida, não. Mas pessoas também que estão no extremo oposto, que nada tiveram, que não conhecem a amorosidade verdadeira do mesmo jeito. Porque só ganhar as coisas não me ensina amor. Eu não recebo amor. Só ter me privado de tudo, e principalmente das pessoas que eu gostaria que cuidassem de mim, também me alienam, me desestruturam, me tiram de perto dessa amorosidade, desse conhecimento, desse contato com o amor. Então, é importante que a gente entenda que essas pessoas em ideação suicida, seja por excessos ou faltas, estão aí, Cecílias, sem entender o que é que estão fazendo verdadeiramente nesse mundo e não entendendo porque não tem contato, ou não tem direito, ou não estão ainda na sua vez de conquistar as coisas. A desorganização que está ali ocorrendo no processo depressivo, na estruturação das ansiedades, na estruturação de toda e qualquer desordem psíquica, emocional, subjacente ali a essa desestrutura que na carne a gente vê como dissociação cerebral, ela antes ocorreu pela dissociação dos centros perispiríticos. Sou eu, espírito, que ainda não estou plugado devidamente à vida, que não estou devidamente estruturado para dar conta da minha tarefa ali daquele momento. Fernanda, mas eu não estou estruturado? Mas não diz que. Quando o fardo está em nossos ombros, é porque nossos ombros não são leves. Então, eu não tenho condições de resolver isso. Tenho condições de resolver isso, mas ainda fraquejo. Porque eu já sei diversas coisas, já me ensinaram diversas coisas, mas eu ainda não consegui entrar nesse fluxo, que é só o amor que me confere. Não há como a gente devolver o ser humano para o influxo da vida se ele não é amado. Se não tiver alguém ali incondicionalmente, realmente, guiando de alguma forma. Por isso a importância da casa espírita estar se entrelaçando a nível de áreas, a nível de tarefas. Porque quando o indivíduo chega até a casa espírita e ele tem ideação suicida, ele está anônimo na multidão. Às vezes ninguém sabe dessa ideação. E digo mais, que às vezes nem ele ainda o pensou. Porém, várias coisas apontam para que a gente possa ajudá-lo antes de que a ideação até apareça. Por isso, pensar em prevenção na casa espírita. Na casa espírita, não só como o pronto-socorro, mas como essa unidade básica de saúde que pode oferecer muitas coisas que propiciam esse desistir antes até de pensar. Mas aquilo ali às vezes já estava na marca dele, já estava no espectro dele, mas ele pode desistir antes de tentar.
Por que ele vai dizer? Por que ele desistiria, digamos, antes de tentar? Porque como nós observamos esse processo educativo, essa saída desse narcisismo inicial, desse egocentrismo inicial, que nós, seres humanos, representamos ou reapresentamos no início da vida, de forma muito patente, para deixar claro para todos nós, gente, olha para isso, presta atenção, não é à toa que aos 3 anos a criança chega na casa dos outros e pega um troço assim e acha que não tem problema, porque ela está inserida ainda nesse egocentrismo. Nós todos estamos ligados nele. Nós ainda estamos. A criança, quando alguém pega algo dela repentinamente, mais do que o próprio egoísmo que ali está, e a vergonha, o medo de errar, está tudo ali, às claras para nós, que nós somos espíritos em erro ainda, porque ainda egoístas e orgulhosos. Todos nós somos e estamos. Cada um no seu grauzinho, cada um no seu degrau. E é preciso que possamos olhar a criança no berço, como nos relembra o nosso querido Evangelho, e ver as tendências ali natas. E a doutrina espírita nos favorece com o entendimento que vem se desenvolvendo através do movimento espírita em diversas tarefas, em diversas ações que compõem essa unidade básica de atendimento a essa nossa organização e evolução, e socorro às nossas tendências depressivas, às nossas tendências a entender que somos ainda desorganizados, que ainda não gostamos de ser aí retalhados, não gostamos ainda de ser recriminados e desorganizados. Nós todos temos, subjacente à nossa estruturação de seres humanos nesse momento reencarnatório, uma base, digamos, depressiva. Por quê? Qual que é a base da depressão? Eu não estou aceitando a coisa como está, como se dá. Qual que é a base da ansiedade? É querer controlar todo o futuro, tudo que há de vir, e resolver tudo com o toque do dedo. Então, que possamos entender que o movimento espírita já traz muito para nos assessorar. E eu vou dividir em 4 grandes elementos que compõem essa nossa unidade de atendimento, que vai das questões básicas, mas passa pelas estruturas especiais, digamos, prevenção, ambulatório, pronto-socorro, né? Unidades intensivas de tratamento. Nós temos de tudo dentro da casa espírita. A Fernanda, você está dizendo, então, que os depressivos devem ser tratados na casa espírita e que eles não devem, então, ser medicados. Não! Pelo amor de Deus, não coloquem palavras em minha boca. Porque, definitivamente, como dito anteriormente, os centros perispiríticos estão dissociados. O corpo desfacelado, desorganizado. O cérebro completamente afrouxado nas suas possibilidades resolutivas. Níveis de angústia altíssimos se apresentam nesse momento. Momentos em que não temos capacidade de raciocinar. Todas nós mulheres aqui presentes temos experiência de algum momento de extrema dissociação mental. No momento
que estamos no nosso período pré-menstrual, em alguns momentos de fragilidade maior em torno da nossa organização reencarnatória, onde nós estamos de frente a frente com as nossas grandes questões, nas diversas fases que a gente vai se apresentando para as nossas questões, né? Emerge de nós hormônios em jatos e que não são apenas uma descarga corporal. Todo o nosso corpo é ligado através da nossa emanação espiritual. Tudo que acontece é reprodução. Nós, muitas das vezes, nos vemos sem capacidade de raciocínio. Particularmente, eu tenho que confessar que em alguns momentos eu me tranco no quarto, pego um pedaço de chocolate e penso, papai do céu, faz isso passar. Porque a energia, a gente já entende e sabe que tem que se afastar para poder não dar asas. Porque a gente dissocia e desorganiza. Em fluxo das emoções que a gente está experienciando pelas dificuldades que nós experienciamos no dia a dia. E em graus diferentes essa experiência acontece, não só as mulheres, é lógico, mas todos nós, seres humanos, temos momentos mais graves ou mais simples em torno dessa desorganização e desse desequilíbrio. Mas, como dizia, 4 são, no meu entender, grandes blocos de estruturação para que possamos auxiliar essas pessoas. Quando nós entendemos que essa ideação, essas depressões, esse entendimento distorcido da realidade, ele se apresenta a nível de muitos momentos reencarnatórios e que o princípio da vida, ele se dá para que a gente possa ir a pouco e pouco tomando conta das coisas, das ideias e se reapropriando da realidade para ver se a gente conserta o carro nesse influxo da vida. Nós vamos ver que a doutrina, o movimento espírita nos apresenta várias possibilidades. Hoje em dia, desde a evangelização no ventre, que é belíssimo. A possibilidade de nós, mãezinhas, estarmos reunidas para pensarmos sobre o Evangelho de Jesus, para pensarmos no porquê estamos trazendo ali à luz irmãozinhos nossos, em fazer sentir nesses irmãozinhos um amor incondicional, que vai para além das nossas possibilidades emocionais. Mas nesse momento juntas, nesse momento dentro de uma casa espírita, desse momento junto com companheiros que nos coordenam ali a tarefa, quanto é operado a nível espiritual nessa díade para estreitar laços, para organizar esses amores, para estruturar o começo do perdão. Lembra do Evangelho, quando ele fala para a mãezinha não achar ruim do filho que há rechaça no seio. O processo do perdão começando desde os primeiros instantes de ligação desses espíritos. A possibilidade de encarar que ou eu ou ele erramos em algum momento. O quanto pode ser feito a nível espiritual, perispirítico, nesses espíritos, através do momento da evangelização no ventre. Que mais do que o entendimento, esse espírito está recebendo impressões, está recebendo reorientações.
Nós temos a evangelização de bebês, que propicia ali o primeiro encontro daquele serzinho junto àquela casa que tanto trouxe alívio para o nosso coração. A possibilidade de fazer com que ele, desde pequenininho, traga implementos, sejam dados a ele em pequenas instruções que, no final, vão lhe ser algoritmos, vão lhe ser expressões numéricas mais complexas, quando ele já estiver mais adaptado a esse processo reencarnatório. Mas, principalmente, quando eu fui mãe, pela primeira vez, meu filho mais velho está com 19 anos, não existia evangelização de bebês. E eu, audaciosamente, sem muitas orientações, porque, na verdade, se vocês forem juntar Lé com Cré, as experiências das nossas queridas, que estão aí à frente da evangelização de bebês lindamente hoje. Na verdade, eu ainda comecei esse negócio antes, sem tanta organização como elas trazem hoje, mas já preocupada de que meu filho gostasse de estar na casa espírita, não importa se isso, né? Muito, muito guindada a gente pela aquela fala de Rossandro, né? Quando ele fala que a mãezinha que pergunta para o filho lá em desorganização se tinha valido a experiência da evangelização, ele fala: mãe, se eu não tivesse passado pela fileira da reencarnação, da reencarnação com você e não tivesse passado pela evangelização, que seria de mim? Acho que nem vivo não estaria nesse momento. Então, guindados por isso, tivemos muitas experiências com duas colegas também, uma psicóloga, outra pedagoga, e fizemos muita coisa para que essas crianças realmente gostassem de estar na casa espírita. Porque a gente queria naquele momento, a gente precisa nesse primeiro momento adaptar esse espírito à imagem de Jesus. Sabe aquele bonequinho que nós temos agora institucionalizado da evangelização de bebês, né? O Cristo de feltro, mais bonitinho, que as crianças levam para casa, que vão se adaptando a essa figura como sendo alguém conhecido. Gente, a gente tem que criar links, jogar inputs na cabeça, nesse computadorzinho dessas crianças desde cedo. Porque desde muito cedo são lançados inputs de desorganização, inputs de necessidade de vida na matéria, necessidade de ser muito pequena. O influxo que nós estamos vivendo é de ser colocado que nós temos que ter, nós temos que apresentar, aparecer. E desde muito pequenos. É muito pesado hoje nesse mundo do Instagram, né? Onde só se posta o palco e a gente fica aí comparando os nossos bastidores com o palco de tanta gente. E palco é palco, só traz recorte. Não traz história inteira. A gente precisa de trazer esferas organizadas para a percepção do mundo um pouco mais organizada. Porque as alterações perceptivas egocentradas que o depressivo franco apresenta é porque ele não tem muitas esferas ali, não tem uma base, uma estrutura muito sólida para entender esse influxo da vida, esse porquê a gente está por aqui e o que é de verdade importante a gente fazer nessa vida. Nós temos aí, seguindo com a evangelização da criança, do jovem, a necessidade de sedimentar conhecimentos, de mostrar exemplos, de dar exemplos bons para os nossos filhos, vivenciar experiências de organização com o próximo, de tarefas caritativas. O quanto nós podemos fazer com que esses jovens experimentem, antes mesmo
de tomar as rédeas do seu processo reencarnatório nos 14 anos, o que nós podemos ainda fazer, o quanto nós podemos ainda plantar nesse terreno. E nós evoluímos ainda nesse primeiro tomo com o estudo de temática familiares, onde a gente pode orientar a esses pais, a esses responsáveis, nas múltiplas formações familiares, da sua importância, do seu papel, do como se estruturar diante desse problema que se apresenta para nós dentro do seio da nossa família. Dentro de tantas tarefas que a gente fica, gente, como é que resolve isso agora? E agora, José, como é que a gente faz com isso? Não sei como é que eu resolvo o problema do meu filho, não sei como é que eu ajudo meu pai, não sei como é que eu ajudo minha mãe, não sei como é que eu ajudo, não sei como é que eu faço para resolver minha vida agora. Quantas coisas nós podemos através dos estudos de temáticas familiares. O quanto nós podemos, através de alguns estudos mais específicos, de aprofundamento em questões mais técnicas ou em questões mais evangélicas, para que as pessoas possam, através do conhecimento, se prevenir. Nós temos também o que eu fechei num segundo movimento, as possibilidades que nós temos de palestras públicas, onde são sementinhas esparsas, que as pessoas às vezes não estão ali numa sequência de plantação, na organização ali, né, de um local onde a gente está preparando a terra, está adubando, está fazendo. Mas a gente está lançando a semente. Onde vai cair? Num sementinho, num terreninho mais duro, um terreninho mais pedregoso, com espinho, vai ter vários tipos de solo ali. Mas nas palestras públicas, o quanto de doutrinação de espíritos que estão acoplados àquelas pessoas acontecem. O quanto que as pessoas não vão para ver uma palestra específica, estão ali, mas são tratados em muitos dos seus males físicos e psíquicos. O quanto que o processo de atendimento fraterno, quando o indivíduo se encoraja para pedir ajuda, para falar, eu estou com um problema. O quanto que nós podemos auxiliar com todo esse conhecimento que a gente está vendo aqui hoje e muito mais que a gente já viu ao longo da nossa história. Mas ajudando com o que a doutrina espírita fala. Olha, acalma teu coração. Amando incondicionalmente aqueles seres. Tendo cuidado para que a gente, ao falar do suicídio como uma falta de coragem, a gente não desencoraje ainda mais. Tendo cuidado para que a gente possa falar do processo depressivo, do adoecimento psíquico, da desorganização no lar, da desorganização no relacionamento, na desorganização do filho, na droga, no que for que a gente estiver falando. Entendendo que é com amor que nós devemos tratar a todos aqueles que nos buscam, acima e antes de qualquer conhecimento que tenhamos. Porque é com fraternidade que esse acolhimento vai propiciar. Não adianta eu jatear conhecimento, porque o sujeito ainda está blindado com sua dor. Ele precisa se sentir em casa. Ele precisa se sentir seguro para que ele possa abrir a armadura e receber alguma informação. Então, que tenhamos muito cuidado e muita amorosidade na tarefa do atendimento. Mas que possamos nos utilizar dele de forma apropriada e concisa para ajudar os nossos irmãos. Nós temos também a tarefa, ainda nesse tomo do Evangelho no Lar, em que essa tarefa de semeadura está acontecendo toda semana na nossa casa. E pode acontecer
Se nós implantarmos ele na casa dos nossos amigos que vêm até nós com sofrimento, por qualquer causa, o quanto que a espiritualidade pode estar fazendo naquele lar, naquelas mentes, naqueles espíritos, naqueles perispíritos, através do simples fato de parar para elevar o pensamento em família, onde todos naquele lar estão com um objetivo comum definido: ser mais cristãos, ser mais amorosos. Num terceiro tópico, eu pego aí já os tratamentos mais específicos, né? O tratamento dos passes, da água fluidificada, da prece em favor de desencarnados e encarnados nesses processos de problemas que enfrentam na sua vida. Os tratamentos específicos espirituais que são feitos em muitas casas espíritas, de realmente auxiliar através de todas essas ações e mais algumas, mais especificamente, através de equipes espirituais mais especializadas. Mas nós não podemos, em momento nenhum, deixar de oferecer nesse cardápio para esses indivíduos que estão entre nós sofrendo em determinado momento os espaços e as oportunidades de prática do bem. Realmente a possibilidade de acolher-se. Doando, receber. E aí mudar a perspectiva definitivamente sobre a sua possibilidade em estar aqui, nessa rede de salvação. E aí, quando a gente vai pegar esse termo rede de salvação, dito pela mãezinha de Cecília, eu gostaria de encerrar pensando verdadeiramente nessa rede de salvação. Pensem junto comigo, lembra do circo? Lembra dos malabaristas? Daquele andar em cima da corda bamba, ou então pular de um trampolim para o outro, de um balancinho para o outro. Nas nossas acrobacias aí da vida, nós temos uma rede de salvação. Como eles têm aquela rede protetiva abaixo deles. Então, para que nós não caiamos mais, as dores nos lembram. As dificuldades se apresentam, para que a gente possa olhar direito para isso. Bom, que tenho que olhar para isso, né? Pois isso está a me salvar. Então, a mudança de perspectiva que a gente precisa operar na vida é: a dor me protege. Imagina se eu não tivesse dor, ia pegar fogo na minha mão toda hora. Tudo ia se desorganizar. Pessoas que têm experiência de dessensibilização à dor, né? Algumas doenças, várias, mas eu posso lembrar aí uma experiência com uma prima que, tadinha, ela tem um processo de epilepsia atravessando a história dela nessa encarnação. E em momentos de ausência, por várias vezes ela foi mexer com fogo e se queimou de forma muito pesada. Então, aí levando ao encorajamento de que nós não a deixemos sozinha. Porque, definitivamente, a dessensibilização à dor, ela nos faz ir nos desorganizando e nos desarmonizando ainda mais e mais. Então, a experiência da dor é a nossa rede de salvação.
e para que possamos auxiliar a tantos irmãos que chegam a nós, adoecidos nesse entendimento, ainda achando que dor é castigo divino, que dor é uma forma de nos desorganizar, e nós possamos encorajá-los ao entendimento de que são redes de salvação e que, na verdade, a realidade espiritual, muito mais ampla, que a graça divina e a bondade da espiritualidade já nos apresentaram, se faz contínua e nós podemos e avançaremos até que não precisemos mais sentir essas dores.